esse aqui não é um... Tatame? Como é que é o tatame? Tatame, fala. Tatame. Ringue. Mas não de luta corporal. É para lutar contra a doença, contra gente que não sabe pensar direito as coisas aí. É uma luta pra gente se levantar aqui no programa Bendita Hora, hein? Nesse clima aí de olho de tigre. Ô, Vitor Roque. Olá, minha gente. Começando mais um programa nessa terça-feira, aqui na Rede Vida Televisão, ao vivo, hein, com vocês aqui. E antes do padre apresentar aqui a nossa rapaziada, gente boa, padre gostando de conversar com eles aqui. Antes, vamos entregar tudo ao nosso Deus esse programa. É Ele é o campeão dos campeões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje a nossa igreja está celebrando a memória da festa de Santa Maria Madalena, hein? É uma santa que há pouco tempo a igreja elevou como santa, né? Na liturgia da nossa igreja. Que ela rogue por todos nós no dia de hoje. Muito bem, gente. Então vamos lá, olha. O padre vai começar a apresentar aqui a rapaziada. Só fera no bom sentido, hein? Vamos começar aqui pelo meu lado direito, o seu esquerdo aí. Olha, ele é especialista em dor crônica. Ele é mestre em ciências, graduado em tecnologia mecânica, odontologia e educação física. E graduado em filosofia. O homem é muito competente. Estou falando do nosso querido doutor André Leão. Doutor André, prazer, seja bem-vindo. Prazer. Sua mamãe está fazendo aniversário hoje, né? Fazendo hoje. Como é o nome da sua mamãe? Dona Regina Marta. Aí, dona Regina, um abração para a senhora, Deus abençoe, muitas felicidades, saúde para a senhora, viu? É isso aí. Seja bem-vindo, doutor André. Obrigado. Ele é um psicólogo formado em psicologia e administração de empresas, pós-graduado em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental. Nada mais que o nosso querido psicólogo Kilber Aurélio. Kilber, seja bem-vindo, querido. Obrigado. Uma alegria tê-lo aqui, viu? Uma honra estar diante de você e da sua audiência. Amém, que maravilha. Grande Kilber, é isso aí. Gente, ele é professor, ilustrador, professor e fundador do Centro de Artes e Ilustração Escola Laqua Parla. Acho que é isso aí também, é Parla, né? Graduado em Publicidade e Propaganda, com licenciatura em Desenho e especialização em História da Arte do século XX. Estou aqui com o nosso querido professor Guilherme Laqua. Guilherme, seja bem-vindo. Prazer, obrigado. Uma alegria, viu? Prazer estar aqui. Vai batendo altos papos com ele aqui sobre desenho, essas coisas todas aí. Gente, ele é personal trainer, educador físico, especialista em movimento humano. E olha só, ele é criador do método Escada. Já vamos perguntar para ele o que é esse método aí. Super competente, nosso querido Rafael Akira. Rafael, Olá, Marcão. seja bem-vindo, querido. Boa tarde para todo mundo. Legal, legal. Obrigado. Seja bem-vindo, viu? Obrigado pela oportunidade. Esse método Escada aí que você é o criador, depois eu quero saber depois como o povo também quer entender. Com certeza, todo mundo fazendo exercício. É isso aí. Gente, vamos aqui, então, ao pensamento do dia. Eu gostaria rapidamente, coisinha, só umas pitaquinhos de vocês, sobre esse pensamento aqui, ó. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E aí, gente, educar, né? A palavra educar, nós estamos aqui com professor, também professores, enfim. Educar, né? Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Vocês concordam? Vocês entendem como realmente uma menção interessante que o educar é fundamental na vida de qualquer ser humano, é uma pessoa educada. Os constrangimentos que ela pode trazer
pela educação que ela, se ela tiver, ela não vai trazer para o meio dela, na sociedade, no dia a dia, né? Então a gente sempre fala assim, por exemplo, vamos pegar aqui, uma criança que você percebe que ela não é bem educada. A gente normalmente vai culpar quem, etc. Não deveria culpar, mas onde você olha? Para trás da criança, quem? Os responsáveis por ela. Sim. Quem é que educou? Quem que fica no dia a dia? Não te deu educação? E a gente vai punir os adultos. É por aí mesmo a conversa? Você acredita nisso, Guilherme? É assim que você vê ou vê de outra maneira também? Não, eu vejo de outra maneira. O ser humano, ele é um ser em construção que ele tem a questão intelectual e moral. Então, às vezes a gente fica muito focado na questão intelectual e não dá a educação moral. Então, ela precisa acompanhar. Mas à medida que ela alcança uma intelectualidade, a moral dela também vem, por exemplo, como a ética. Certo. Então, a partir do momento que ela tem um contato com a ética, a moral dela se eleva e ela passa a enxergar de outra maneira a função dela na sociedade. Entendi. Né? É legal, interessante. Um bom pensamento. Você pensa assim também, Rafael? Ou você tem já também uma outra concepção sobre esta... Essa frase eu consigo ver de outra maneira, Marcos. O educar, ele é amplo, né? E quando você educa a criança hoje, talvez ela não seja punida pela ignorância dela futuramente. Então eu vejo essa frase como um ciclo normal, natural da vida, né? E também olhando para ela, você vê que muitos pais hoje não estão, vamos dizer, muito preparados para ter filhos, né? Até por isso um grande número de burnout, depressão, né? E esse amor, vamos dizer, o pai não consegue se diversificar do filho, então dá um amor assim completamente fora do comum, né? A criança acaba não saindo do berço do pai, né? Então a gente vê muito esse ciclo. Ciclo que... Né? Os pais não estão preparados. Aí, claro que depois haverá os respingos aí, né? Kilber, e aí? Então, a educação, né, quando a gente fala de educação e punição, na verdade são coisas ali que o foco maior tem que ser na educação. Hoje a gente foca muito a sociedade em como punir, né? E a educação ela acaba sendo como havia uma situação que você consegue meio que antever essa situação da punição e não sendo necessário isso. Então, hoje a gente pune muito mais as crianças do que educa muitas vezes, né? Então, o foco acaba sendo nisso. Então, você proporcionar essa educação, e aí seja independente de ser pai, de ser mãe, de ser a pessoa que exerce o cuidado, acaba sendo sim, havia uma concepção que vai auxiliar no futuro para que a gente consiga focar as nossas energias em outras coisas, né? Para proporcionar para a criança havia um futuro melhor. Então, hoje a gente vê muitos investimentos, né, na questão de como punir e pouco em educar. Então, sim, Interessante você está colocando. Realmente a gente vê isso em vários setores da sociedade, né? Parece que nós ficamos especialistas realmente em punir. Todo mundo vai, tem que punir, porque punindo corrige e tal. Só que, na verdade, o educar é algo... Você também pensa assim também um pouquinho? Você esbarra um pouco por aí também, doutor André? Eu acredito que, assim, hoje tem duas vertentes de que os pais colocam muita responsabilidade na escola, né? Eles acham que a escola é para educar, a escola é para ensinar. A educação... eu acredito que vem de casa. E algo que eu vejo isso, né, no meu meio ali, eu sou pai, eu vejo alguns colegas, é que hoje o pai ele quer ser amigo do filho. E o pai, ele não é amigo, ele é pai. Né? Não quer dizer que você não tem uma boa amizade, um bom relacionamento. Consequentemente, né? Exato. E a questão é que hoje o pai quer ser amigo, ele quer ser o melhor amigo do filho. E ele acaba isentando, né, algumas questões, algumas responsabilidades. São próprias de uma educação que vem do seu pai e da sua mãe. Também. Claro, né, eu venho de uma educação que foi mais rígida, difícil. Eu não tenho a mesma forma de punição o meu filho que o meu pai tinha comigo. Com a sua... Só que algumas responsabilidades eu mantenho, eu sou firme. Né? Então, e aprendeu com o seu pai. Exato. Aprendeu com a sua mãe. A gente vai afrouxando. Perfeito. Né? Mas... Ou vai adequando a um meio novo, sem perder a responsabilidade. A essência precisa manter. O comprometimento que ele tem que ter, o respeito ao próximo. Correto. Às vezes porque são épocas que passam, né? A espinha não muda, mas às vezes os braços podem estar mais grossos, mais firmes. Então a gente tem que tentar adequar
Exato. A questão do educar para que você... Exato. Na verdade, tudo evolui. Então, precisamos evoluir. Eu não vou chegar e bater no meu filho como meu pai, né, bateu em mim. Mas eu preciso manter, algumas vezes, o pulso firme com ele. E o que não acontece hoje, porque o pai quer ser um amigo. Ele não quer o filho chateado com ele. Perfeito, perfeito. É isso aí, uma discussão bem interessante, porque ela gera alguns contrastes na sociedade que já pensam um pouco diferente, ainda mais a sociedade hoje, né? Mas legal, tá vendo, gente? Então tá aqui alguns pensamentos, né, sobre essa frase aí. Mas olha aqui, ó, nós estamos recebendo esse nosso professor aqui, no nosso programa. Então a nossa enquete hoje do dia é o seguinte: qual o país que mais valoriza o professor economicamente? Japão ou a Suíça? Qual desses dois países, eles realmente são duas referências aí que você vai voltar no final, que um deles é o país que mais valoriza o professor, viu, gente? É esse que fica dando aula na sala de aula aí, né, para educar os filhos, etc. Então você vai voltar pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora, e no finalzinho aqui o nosso diretor vai lembrar o padre e nós vamos ver a enquete final, se vocês acertaram se é Japão ou se é Suíça. Eu não vou falar nada, porque vocês que vão responder, mas segundo o que eu aprendi lá atrás, tem um país aí que eu acho que é ele, hein? Mas tudo bem. Muito bem, vamos aqui à primeira notícia. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Essa aqui, ó. Vamos lá, colocando. Primeira informação, ela tem colocada diante... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela vai girar. Nós tivemos aqui, ó, dor crônica. Aqui é interessante, hein, gente? Quando fala de dor, todos nós temos que ficar com as antenas ligadas, ó. Dor crônica. As novidades da ciência contra o problema que só cresce. Estamos vendo algumas agulhas ali, sei lá, pinos, né? Em alguns pontos centrais, em algumas articulações do corpo. O corpo diz que tem mais de 300 articulações, doutor? Mais ou menos? 200 e pouco? Um pouquinho... É bem grande, né? A quantidade. E essas dores, a dor crônica? O que a ciência hoje, nós estamos falando de evolução, você até falou do progresso também, o que a ciência hoje está trazendo para a gente? Porque só cresce essa questão crônica, as pessoas estão com muitas dores, talvez até parte do exercício, ainda muito jovem, já começa a ter dores e tal. O que a ciência está trazendo para a gente sobre isso, doutor André? Eu acho que assim, a ciência, na verdade, ela não para, né? Eu sou um cientista também, principalmente nessa parte de dor. Hoje, estudo bastante questão de neurociência, porque a dor ela está totalmente ligada, né, com a questão emocional. E aqui temos um colega que pode ajudar nisso e com certeza deve atender pacientes. Inteiramente ligada? Totalmente. Totalmente. E faz uma junção ali com a questão do sedentarismo, né? Hoje as pessoas estão mais sedentárias, né? Hoje a pessoa chega cansada e vai assistir um Netflix. Apesar de a gente ter ouvido falar que aumentou muito o número de pessoas fazendo academias e, enfim, nesses shoppings das academias, apesar de ainda vem ter uma vida muito sedentária? Muito. Na verdade, assim, a pessoa começa, mas para rápido, né? Para logo. Ele está aí para Com certeza, para nos falar. Só que assim, a ciência ela vem estudando e das principais áreas que vem hoje e está muito forte é essa questão da neurociência, né? Porque como a dor ela está totalmente ligado com questão de ansiedade e depressão, isso piora, vira um ciclo vicioso, né? Porque a pessoa tem dor, aí ela fica mais ansiosa. A ansiedade aumenta a dor. E aí vai retroalimentando aquele ciclo. Então, assim, a neurociência é algo que está sendo o expoente aí da ciência, né, contra a dor. Porque o paciente, ele precisa entender quais são os gatilhos que ocasionam aquela dor. Porque, assim, a dor crônica, ela acaba hipersensibilizando o sistema nervoso central. E aí qualquer dorzinha, qualquer coisinha que acontece, já vira uma dor absurda.
E então, ele não consegue mais reagir. E aí, a questão que é um ponto que eu gosto de trabalhar, que a dor, sentir dor não é normal. E as pessoas acabam normalizando. Acostumou com a dor. Essa palavra é perfeita. Só que a dor você não se acostuma, porque aquilo é algo de errado que tem no seu corpo. Não era para o corpo sentir isso. Exato. Normalmente. Exato. Você pode sentir, né? A dor, na verdade, ela é bom, porque é um sinal, um mecanismo que é algo aviso. Um aviso. Pô, coloquei a mão aqui, tá esquentando. Opa, eu vou tirar, porque senão eu vou ter uma lesão pior. Então, assim, a dor, ela tem uma parte... Para ela se tornar crônica, é porque teve o quê? Alguns estágios de você não levou em consideração esses primeiros sinais que ela estava avisando e você foi forçando a barra ali. Sim, você vai intensificando naquilo, com aquela dor, acostumando até que ela se tornou crônica. A crônica... O conceito de dor crônica é uma dor persistente ali há mais de 3 meses. Então, se você tem uma dor no ombro, né, que é um caso bem clássico aí, dor no ombro, dor cervical, dor lombar, a pessoa tem mais de 3 meses, já se considera uma dor crônica. Entendi. Né? Então, assim, e aí ela precisa, depois de 3 meses, ela acaba, mas é normal, eu tenho dor. E a gente escuta muito disso. Pô, você tá com dor? Tem uma dorzinha aqui que é chata. Não, você precisa investigar. E a questão emocional, psicológica é muito importante, porque a pessoa ela acaba desistindo de fazer algumas coisas. Hoje, cientificamente, já existem alguns meios que ajudam a tratar, a diminuir, pelo menos diminuir bem as dores crônicas. Tem várias técnicas. Uma dessas também, além dessa questão que eu acredito que ainda vamos tocar no assunto, que é a terapia de regulação emocional, que até o doutor aqui pode comentar, mas né, tem uma total relação na melhora. Que a pessoa entendendo o que a dor promove nas emoções dela, ela consegue modular essa dor. Uma das técnicas que é muito bacana também, totalmente indolor, é a laser terapia. Você estava comentando comigo. Sim, havíamos falado. Não é uma técnica nova, é uma técnica antiga. Antiga já, mas hoje que ela está acabando, né, tendo uma repercussão maior. Por quê? Porque as pessoas já estão cansadas, porque quando você vai fazer um tratamento, até uma quiropraxia às vezes, ela gera uma dor maior para a pessoa. E a pessoa tem medo de fazer aquele ajuste. Como é o nome? A quiropraxia. Nem sei que vai fazer um ajuste da coluna. Da coluna. Né? Então, ajuda bastante, né, alguns casos, mas a pessoa ela tem medo. Porque gera uma dor, um desconforto. Agora o laser não, eu encosto uma luzinha, né, em você e, na verdade, a pessoa desacredita, que ela fala, não, como que isso daí vai resolver meu caso? E já tem inúmeros estudos. Isso é bom. Maravilha, tá vendo, gente? Olha que legal o doutor passando pra gente. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso aí. Ó, dá uma olhada aqui, outra informação aqui que a gente teve, ó. Não se nasce pai. Essa aqui a gente comentou aí, algo se aproximou. Não se nasce pai. Torna-se. A importância da licença paternidade. É o doutor, é o Kilber, né? Kilber, fala um pouquinho sobre essa licença paternidade, a importância dela, né? Por que a gente está falando mais ultimamente sobre a licença paternidade? Pai se torna, claro, ninguém é pai, a gente se torna pai. Né? Dentro da fé, o Pai, nosso Deus Pai, é Pai eterno sempre, mas nesse caso, ele aqui se tornou pai, né? Exatamente, né? E é um tema muito interessante, padre, porque quando a gente iniciou a nossa discussão aqui, né, foi falado muito da questão do pai, ele querer hoje ser mais amigo do que pai. E o que acontece? Nessa frase ela é muito oportuna porque realmente você não nasce pronto para ser algo, você torna-se algo, né? O padre não nasceu padre, ele tornou-se padre e aí foi aprendendo. Então a paternidade, né, quando a gente recebe os pais dentro do consultório, eu até falo para eles, então, sabe a questão sua de emprego, quando você, de repente, você muda de função e você tem uma promoção, você foi promovido a pai, né? Então, você acaba aprendendo fazendo, né? Aprendendo ali durante o processo. E aí tem uma diferenciação entre a visão, né, da maternidade e da paternidade, da vivenciação ali do processo, que a mulher,
ela, de certa forma, do momento ali que ela descobre estar grávida, ela tem as alterações corporais, as alterações hormonais, então ela vai se preparando para ser mãe. Já então, diferentemente do que um homem. Do que o papai, homem. né? Ele tem a notícia, naquele momento é uma notícia boa, né? Ele recebe aquela notícia. Mas há um vazio de preparação ainda dele, só psicologicamente. Exato. Ele vai vivenciando a vida dele como sempre foi. Então, Sim. de repente, ali o filho nasce e agora eu sou o pai. E aí, qual o papel que eu vou exercer dentro da minha paternidade, né? Primeira coisa é o que a gente aprende, né? Porque o ser humano ele é formado por vivências sociais. Então, como eu aprendi a ser pai? E aí a gente está falando de uma situação que muitas vezes você não teve uma referência paterna. Então, da onde eu busco essa referência? Interessante. De onde? Às vezes eu tenho a referência de amizade. Então, o que eu sei é ser amigo. Então, eu procuro ser amigo do meu filho. Olha só, você pode repetir, isso é importantíssimo que o Kilber, nosso psicólogo, está falando, gente. Que às vezes uma pessoa não tem uma referência na hora que ele descobre que ele está se tornando pai, agora ele é pai. Mas eu falei, eu preciso de uma referência, mas ele nunca teve a presença paterna. Então ele não sabe por onde tirar. E às vezes, né, doutor? Isso, aí você vai se exatamente. referenciar em quem? Exatamente, aí você vai se referenciar na figura masculina, que pode ser um amigo, pode ser ali um avô, pode ser um tio. Então, eu sei ser amigo, né? Eu sei ser amigo, então eu vou oferecer para o meu filho a amizade. Então, por isso essa referência é importante, né? E aí isso vem de encontro com a questão da licença paternidade, né? Os tempos mudaram, então assim, a licença paternidade hoje, ela é pela lei ali 5 dias, né? 5 dias é um tempo insuficiente para você criar um vínculo. E quando a criança ela está na fase ali que ela nasceu, ela está na fase de tentar entender o mundo aqui fora, quem vai cuidar de mim? Então, a mãe cuida de mim, então eu me apego à mãe. Outra pessoa faz o exercício da maternagem, eu me apego a essa outra pessoa. Que aí pode ser uma avó, pode ser uma babá, a pessoa que estiver mais próxima da criança naquele momento. Então, quando eu proporciono mais tempo do pai com o filho, nesse início da vida dele, eu facilito essa integração desses laços, essa criação da confiança da criança com o pai e do pai também que vai aprender aquele processo juntamente com a mãe, né? E aí ele acaba sendo uma rede de apoio. Então, nesse caso aí, Kilber, parece-me que existe aquele óbvio antigo, né? Se um casal separado, ou seja, não coabitam juntos, mas têm os filhos, o pai e a mãe, independente das relações que eles tenham, eles precisariam ter um grande diálogo para que o pai seja pai e não amigo do seu filho, porque senão a mulher sempre vai censurar as atitudes do homem que quer ser pai de verdade, no sentido que a gente está entendendo, e ele vai censurar a mãe. Então, os dois, independente de qualquer coisa, deveriam, né, a palavra, olha o verbo, deveriam estar num acordo na hora de educar aquele ser humano ali, né? Exatamente, aí a gente cai um pouco naquela situação do pensamento do dia, né? Que é aquela questão do educar para prevenir. Então, o que acontece? A criança que ela tem essa referência paterna ali no começo da vida, ela vai saber o que é ser um pai, né? Futuramente. Perfeito. Então, para os filhos dela, ela não vai ter essa dificuldade. Então, hoje se discute muito essa questão da ampliação. E aí é importante, pessoal, entender que os tempos mudaram. A gente está passando por uma transformação que cada vez no mundo nascem menos crianças. Se a gente fosse ver a questão da licença paternidade há 50 anos atrás, imagina, os pais tinham 12 filhos, então eles não iam trabalhar. E quase não se separavam. Ali não tem essa questão. Agora já não, agora a gente já consegue ali preparar melhor para que a mãe também tenha essa rede de apoio, porque quando a gente está falando da licença paternidade, né, a gente está falando ali também de proporcionar para a mulher um momento ali de que ela consiga constituir a confiança na rede de apoio dela, que vai ser essencial para que ela consiga ali não ter tantas inseguranças, digamos. Interessante, maravilha, hein? Tá vendo? Olha só, gente, que programaço hoje, hein? Só informações de ponta. Olha, para estar cantando aqui, o nosso diretor acabou de avisar que um cantor muito conhecido no mundo do rock faleceu. Como é o nome dele mesmo? Ozzy Osbourne. Sempre falar o nome dele direito. Ozzy, muito conhecido no rock. É conhecido como o pai do heavy metal, hein, cara? Olha, diz que... da banda Black Sabbath. As vovozinhas talvez não se interessam muito, mas a rapaziada aí, os mens aí, muito da geração do padre, até um pouquinho mais velho também, conheceu muito o rock and roll aí, né?
Foi uma referência no rock and roll. Faleceu. Mas vamos lá, hein? Temos mais uma outra informação aqui, gente, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Quais são os impactos da ilustração no desenvolvimento infantil? Olha que bacana, gente, ó. Isso aqui é um mundo que eu gosto muito. Eu estava falando aqui com o nosso querido Guilherme Lacqua, que ele é professor, gente. Ô, Guilherme, esses impactos da ilustração, eu acho que nós somos meio suspeitos para falar, né? Mas eu quero saber você, que você é um professor formado, um super artista, qual é o impacto no desenvolvimento infantil as ilustrações? Eu falo isso, ó, você me permite rapidinho? A Sagrada Escritura, ela tem um impacto interessante também, porque tem algumas que são ilustradas, né? Então, por exemplo, você vai ver umas figuras assim, de uma arca com um monte de animaizinhos lá dentro e que ficou 40 dias e 40 noites no meio de um mar. Um homem no meio dos leões e não aconteceu nada com ele. Então, isso nos reporta grandes imaginações. Mas eu só falei para colocar isso, para dar uma excitada no assunto. Para a criança, para o mundo infantil, a ilustração é fundamental? É fundamental, porque a ilustração, ela trabalha, como essas que vocês estão vendo, ela trabalha a narrativa. Então, o bom ilustrador, o bom desenhista, ele consegue trazer história. Não é tão importante a questão do desenho em si, mas é importante a interpretação desse para trazer história, porque... É uma linguagem para quem ainda não sabe ler, talvez, ou sabe, mas que é uma maneira de você fazer uma interpretação histórica daquilo. Exatamente. A criança, ela quando vê o livro, o primeiro impacto que ela tem é visual. E o pai vai usando aquele texto como apoio para desenvolver essa história. E aí tem coisas, por exemplo, você pega lá uma história como você citou, do Davi na Cova dos Leões, né? Aí eu faço lá a ilustração e eu coloco um ratinho andando no canto, eu coloco uma luz diferente, eu coloco alguma coisa e isso faz com que a criança passeie, né, por essa imaginação, que ela consiga se transportar para dentro daquele universo, né? Entendi. E até viver aquela Tem situação. esse efeito mesmo, né? Sentir a emoção, aquele medo, né? Antigamente, as próprias catedrais, elas eram construídas lá no começo da Idade Média, porque o povo, a população mesmo, né? Ela não sabia ler, ainda mais a Sagrada Escritura, ela era em latim, outras eram ainda em aramaico. Então, como é que você ia saber falar? Como é que eles iam entender aquele mundo? Então, nas catedrais, os vitrais, eles eram ilustrações para contar a história da criação, de como que o plano salvífico chegou através de Deus com Jesus Cristo, nosso Senhor. E os anjos, né? A Capela de Sistina, etc. Elas são ilustrativas para aquelas pessoas que não sabiam ler a palavra, mas ela falou, poxa, eu estou entendendo o que é o significado da Sagrada Escritura. Acho que é bem isso que você está falando. É mais fácil, né, você entender. É como falam, a imagem traz mais que 1000 palavras. Verdade. Então, por isso que ela é tão forte no nosso meio. Tudo tem ilustração, tudo traz uma mensagem. As cores, Guilherme, a cor, por exemplo, ilustrar. Por exemplo, essas aqui são ilustrações suas. São. Você mesmo desenhou, você confeccionou. E aqui, o que é? A história de um pirata no meio do mar e tem uma serpente. Uma serpente. Tipo um Leviatã aí da vida. É isso, uma serpente fantástica, assim, das lendas do mar, né? Tá, então, e a questão também das cores, né? Ó, isso aqui nos leva a uma imaginação nessa ilustração maravilhosa. Aquela ali, o que é? Aquilo é uma árvore, tá? Uma árvore, tipo um ente, né, que se chama, que é um ser fantástico também, que é uma árvore sábia, uma árvore antiga, que passou por muitas gerações, que normalmente é um ser que dá conselhos, né? Que já passou por várias eras da história. Isso. Ela se manteve ali com a sua raiz. Exato. Ah, legal. E aqui, ó, essa aqui, por exemplo, aqui. Essa é uma floresta de cogumelos mágica, né? Com meio avatar, assim, com luzes, né? Sim. Vagalumes, que tem até um brilho, eu usei tinta dourada para poder pintar esses vagalumes, né? E tem esse gnomo também, essa criatura da natureza. Ali, assim, né? Então, olha só que bacana, gente. Agora, as cores, o ilustrar a figura, ela também, claro, eu não sei se a pessoa foi daltônica, né? Mas, normalmente, as cores, elas dão um avivamento na história. Elas contribuem, né? É por isso que
você é artista e outro, as cores, os lápis, isso é um mundo... O material, né, em si, quando o material tem uma plasticidade, né? E aí você, dependendo do conceito que você quer trabalhar, se é terror, se é esperança, se é alegria, tudo vai interferir, né? Desde a cor do papel, o tipo de material que você vai fazer, né? O tipo de traço, né? Se você pega e pressiona muito o lápis, você está dando intensidade, força, agressividade, de repente, num traço. Você faz uma linha mais suave, uma aquarela mais aguada, umas transições, você já vai dar um pouco mais de sensibilidade, delicadeza para o trabalho. Então, o material, ele comunica junto com o texto, com a história, com a narrativa, o personagem, a expressão facial, o movimento. Isso traz emoção para quem está lendo esse livro, para quem está vendo, né? Estava falando isso, eu lembrei da música do Toquinho, né? Aquarela, né? Exato. É bem isso aí mesmo. Ele vai desenhando e a gente vai entrando naquele mundo, né? Exatamente. Muito legal. Olha, gente, que gostoso. Eu sou suspeito para você. Gosta de arte, ô Mineiro? É? Você gosta de ver desenho, essas coisas? Eu tento passar para minha filha. É? Sua filha? Legal, que bacana, hein? Bacana, né, a parte artística? Eu sou apaixonado por isso. Vamos mais uma aqui, gente, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada nessa informação. Vamos pôr aqui. Vamos lá. Tem a ver alguma coisa aí com... Hã? Veio. Hoje está um pouquinho mais lento. Olha lá, pronto, aqui. Olha, sucesso do aluno ao fazer exercícios físicos. Conquista de resultados. Sucesso do aluno ao fazer exercícios físicos, tá? É uma conquista de resultados. Conta um pouquinho para nós aqui, Rafael, a respeito desse aluno ou aluna, né? Ao fazer exercícios físicos, é uma conquista de resultados. Que resultados, assim, normalmente, você como pela tua profissão, que resultados seriam esses, assim, conquistados, por exemplo? Normalmente, o que as pessoas querem, que tipo de resultado? Primeiramente que é muito difícil a gente começar a treinar, né? Então, É verdade. a gente sempre corta os resultados em etapas, né? Então, por exemplo, se vê uma pessoa sedentária, ela tem uma resistência muito grande na hora de treinar, na hora de começar, até porque treinar não é fácil. Você sair da sua zona de conforto não é do dia para a noite, é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Então, quando a gente pensa em resultado, a gente vai sempre modelando eles. Então, a maioria das pessoas querem o quê? Emagrecer, ganhar massa muscular e melhorar sua condição de vida, né? Uma pessoa que está com dor... Os resultados, normalmente, são estes. São esses. No final, são sempre esses três. Tá? Então, o que a gente faz primeiro? A gente coloca... a gente tenta explicar para ela que se a gente dividir os resultados delas em etapas, ela vai ter grandes vitórias. Isso motiva mais, faz com que ela faça mais, né? Coloque na rotina dela e ela se torne uma pessoa ativa. Ela se considere. Ela fale para os amigos dela, eu estou fazendo exercício todo dia, vamos fazer junto comigo. Então, esses pequenos resultados são muito importantes no dia a dia. Eu já estou mais animado, eu estou começando a fazer algumas coisas que eu não fazia durante anos na minha vida. Isso é conversando com o colega. Sim. Onde motiva ela, e ao mesmo tempo ela está se motivando e também vendo o resultado e está motivando aquele que ainda também teve uma vida que não... Sim, e o sucesso ele é muito amplo, né, Marcos? Ele é muito amplo, né? Porque quando você começa a fazer exercício físico, você já começa a ver alguns benefícios que você antes nunca imaginou. Então, por exemplo, sua parte funcional do corpo. Nossa, eu morria de dor nas costas quando eu ia amarrar o meu sapato. Quando ele percebe que ele pode amarrar o sapato dele, ele não tem mais dor, você fala, cara, isso faz bem pra mim, cara. Eu preciso continuar. A partir do momento que ele parou e voltou a sentir isso, ele já fala, eita, preciso voltar, preciso fazer minha rotina. Isso traz bons hábitos também. Eu acho legal você falar que você é um personal e, assim, a gente vem muitas vezes com algumas pessoas que trabalham com estética e são médicos também que hoje aplica botox, faz preenchimento, enfim, tanta coisa. E alguns deles têm o profissionalismo de saber, olha, o negócio é você
chegar a esse resultado aqui, que eu acho que é o mais importante, né? Você manter, lembrar aquela sua aparência para manter, permanecer isso aqui. Agora, outros querem resultados que eles viram na internet. Eu acho que para você como um personal, você deve saber, porque cada pessoa tem um biotipo. E às vezes ele tem tamanho diferente do outro, e às vezes ele precisa fazer uma leitura do que ele quer, mas dentro do pedindo um auxílio seu, né? Porque você também tem que estudar um pouco o jeito da pessoa, o biotipo da pessoa, porque às vezes você e eu somos diferentes. Eu fazendo o mesmo exercício que você, pode ser que o resultado no meu corpo venha mais rápido e diferente. Tem isso também, né? Muito interessante isso que você falou. E assim, como é importante a pessoa que vai começar a fazer exercício físico ter um mentor. Um mentor que não desmotive ela, que consiga mapear tudo que ela está passando. Opa! E como eu falei, introduzir certas coisas aos poucos. Então, ó, a gente está olhando para cá, para esse resultado aqui. A gente vai fazer esse planejamento aqui. O educador físico, ele sabe muito bem quando a pessoa vai conseguir chegar no resultado certo. O bom educador físico. Entendi. Por quê? Pelo histórico dela, pelo tanto de disciplina que ela teve na vida. Essa disciplina é uma habilidade. Você ser uma pessoa disciplinada é uma habilidade que você adquire. Não é você falando, eu sou disciplinado. Sim, claro. Esquece. Você adquire. Quando você começa a olhar a pessoa e a pessoa, nos primeiros passos, já começa a ser disciplinada, começa a ser diferenciada. Você já está fazendo a leitura de um bom educador nessa parte. Eu já sei se ela vai conseguir o resultado. Perfeito. E como dose e resposta, né, dela. Uma pessoa que sempre treinou vários tipos de coisa. Essa pessoa tende a ter um resultado muito mais rápido. Sensacional, hein? Tá vendo? Rafael Akira, hein? É um dos grandes personal aí que a gente conhece, hein, gente? E vale a pena, hein? Mineiro, hein? Vamos aqui mais uma. Mineiro. Você gosta de desenho mesmo, Mineiro? Gosta, né? Eu vi um desenho que você fez outro dia aí, deu vontade de jogar você fora. Olha lá. Terapia de regulação emocional pode aliviar a dor crônica. O doutor estava falando no começo. Diz novo estudo. Doutor André, conta um pouquinho dessa terapia de regulação aí, emocional. O senhor falou bem da parte emocional, o senhor estava dando aquela introdução lá. Pode aliviar a dor crônica, essa terapia de regulação? Explica um pouquinho ela pra gente. Sim, na verdade tem total relação a questão emocional. Tá. Até o doutor aqui a gente pode discutir um pouco a questão da ansiedade e depressão. Eu acho que pioram, né, absurdamente os casos de dores. Nunca como hoje a ansiedade está... Sim, na verdade o Brasil é o país número 1 em ansiedade. Pelo amor de Deus. E conseguiu chegar em terceiro em depressão. E está chegando em segundo em suicídios. Pelo amor de Deus, que Deus nos ajude. Infelizmente só ranking de coisas ruins, né? Mas é uma triste realidade. E a questão emocional é muito importante, por isso que eu falei, eu tento ajudar os meus pacientes a entenderem os gatilhos deles, né? O que promove aquilo, porque a dor, às vezes, ela é negligenciada no sentido de o paciente ele está sofrendo, ele teve um divórcio, um luto, né? Eu tenho um caso na família, teve um falecimento recente, e uma pessoa assim, muito próxima. Uma rejeição, rejeições é uma coisa muito desde a infância, etc., tudo na escola. São traumas, pai, né? Mãe, traumas, na verdade, traumas não ainda resolvidos. Perfeito. Tudo pode desencadear e piorar a dor, né? Eu, agora, entre setembro e outubro, eu lanço um livro, que é o Mestre dos Hábitos, que é um livro voltado para a questão de neurociência, e principalmente dos hábitos. Porque tudo, como você... eu quero praticar academia. É um hábito bom. Só que a gente, é muito fácil encaixar hábitos ruins, né? Maratonar uma série da Netflix, né? Entrar nas séries aí. Só que é difícil você falar, não, eu vou fazer 20 minutos de caminhada, né? Não preciso pagar, não preciso ter grandes investimentos para fazer. Só que é um hábito, né? É um hábito que é difícil ela iniciar. E essa questão da terapia de regulação emocional, ela vem
para dar o feedback para o paciente, porque ele... É assim, às vezes parece óbvio, mas você precisa falar, né? Você precisa falar. E esses dias me perguntaram, doutor, preciso fazer terapia? É legal fazer terapia? Falei, sim. Tanto que a maioria dos meus pacientes, eu tento indicar para colegas psicólogos. Trabalhar com uma parceria. Trabalhar, porque na verdade a dor, ela não é uma única disciplina ali, ela é interdisciplinar. Então, eu vou trabalhar com psicólogo, com médico, com fisioterapeuta, com educador físico. Por quê? Porque a gente precisa, e cada um é cada um. Né? Cada ser humano é um, né? É individual. E a dor, ela é pessoal e intransferível. Isso no próprio conceito dela. Então, você pode ter pavor, trauma de agulha, de injeção. Enquanto o outro aplica, né? Na academia eu via muitos colegas que pegavam a agulha e... Eu tenho pavor de agulha. Eu já travo inteiro. Eu sinto a dor na hora que eu escuto abrindo a embalagem. Abrindo a embalagem, eu falei, né? Pronto, já estou morrendo já de estou medo. com dor. Com Então, essa questão emocional, ela é muito significativa, principalmente hoje. E está em acordo com aquela questão das inovações da ciência. Porque hoje não é apenas a questão farmacológica. Porque você pode passar um analgésico para a pessoa, só que se ela está com uma questão, um trauma, um luto, não vai resolver. Porque ela sanou a dor naquele momento que ela está medicada, logo em seguida ela vai se contrair de novo, vai entrar naquele... Até porque eu até dei o exemplo da minha mãe, que minha mãe tem síndrome de Addison, que é uma doença rara, que trabalha na parte dos rins. A minha mãe, ela sente muitas dores, mas só que é o seguinte, essas terapias talvez seriam interessantes, porque se você for colocar algum tipo de medicação para minha mãe, você pode piorar o estado clínico da minha mãe. Então, a questão medicamentosa, elas são muito perigosas, porque nem todo paciente pode tomar um anti-inflamatório, um analgésico. Então, aí tem que buscar um médico, uma pessoa competente. E esse tipo de terapia, como você falou, que ela já não é agressiva, ela já não entra na questão... Exato, porque assim, aí é um conjunto, né? Igual, no caso da sua mãe, e tem inúmeros pacientes de DTM, né? DTM atinge, na grande maioria, mulheres acima de 35 anos. E essa é uma idade crítica que quem, que trabalha ali não tenha o estresse. O estresse vai causar o quê? Uma gastrite. Aí o paciente ele não pode usar um anti-inflamatório. Por quê? Porque ele vai piorar o quadro gástrico dele. Então, você precisa remediar de outra forma. Como que eu vou tratar esse paciente, tirar ele daquela condição de dor, que daí vai entrar a questão da ansiedade, da emoção, e aí vira uma bola de neve. Então, a gente entra com a questão da terapia emocional e entra com uma laser terapia para poder potencializar o efeito. Que legal. Tá vendo, gente? Que bacana, doutor? E aí, padre, só para fazer um gancho com o que ele falou rapidinho, né? Nesse sentido, a psicologia evoluiu muito. Então, a gente tem aquela visão da psicologia, da psicanálise, do cara deitado no divã falando. E hoje não, a gente tem muitas práticas que elas são muito mais centralizadas no problema do paciente. Por exemplo, a cognitivo-comportamental, né? Ela é mais focada dentro dessa regulação emocional. Por quê? Às vezes, que nem o colega falou, a ansiedade ela faz com que o paciente ele não consiga desfocar da dor, né? E aí ele busca aquilo lá, o corpo tenta buscar uma forma de comunicar a dor e aí acaba ficando um processo que, na verdade, o medicamento ele não consegue dar conta porque existe um trauma ali por trás que ocasiona aquele gatilho, né, para poder... Já está cimentado com o trauma e nada que você coloque do externo vai ter resultado. Exatamente. Né? Interessante, maravilha. Olha aqui, gente, mais uma informação aqui, ó. Como criar uma identidade visual única em tempos de cópias constantes. Olha, isso aqui realmente, nós estamos vivendo esse período da fotocópia, cópias, mas o original mesmo, né? A inteligência artificial trazendo tudo isso para a gente. Ô, Guilherme, conta um pouquinho, você através da arte, como trabalhar essa coisa, como é que você vê isso, uma identidade visual única, nesses tempos que a gente está vivendo? A
gente tem duas questões. Nível de execução e nível de criatividade. O que as pessoas são estimuladas a fazer? A elevar o seu nível de execução. Técnica, técnica, técnica. E não se preocupam em fomentar a criatividade. Com processos criativos, com técnicas de criatividade. Então, o que você vê muito hoje são pessoas que pegam uma foto, copiam a foto. E aí vem a inteligência artificial e faz isso em 10 segundos. Né? E aí morre esse tipo de arte. Então, a gente tem que alimentar o nível de execução e a criatividade. Sim e não. Por quê? Nível de execução alto. Vamos supor um retrato. Nível de execução alto. Criatividade zero. Que nem a foto é dele. É só uma habilidade motora. Tá. Agora você pega Menino Maluquinho, do Ziraldo. Tá. Eu olho e falo, com treino acho que eu consigo fazer isso. E provavelmente sim, consegue. Só que aquele nível de criatividade é muito elevado. E é muito difícil alcançar esse nível. Demanda muita experiência e muito treino. Agora, você pega um nível de dificuldade alto e uma criatividade alta. Capela Sistina. Pega o Michelangelo. É fantástico, é maravilhoso e é extremamente complexo do ponto de vista criativo, da composição e tudo mais. Então, hoje a gente tem que buscar uma autoralidade, uma voz, uma personalidade, e essa voz ela vai vir de uma série de fatores. Da nossa formação familiar, da nossa formação acadêmica, da nossa vivência, os lugares onde a gente anda, o tipo de cultura que a gente consome, né? Você falou o rock, né? O Ozzy Osbourne. Quem consome o Ozzy Osbourne, de repente você vai identificar o traço do Angeli, que era um cara que consumia rock, entre outras coisas, né? E daí isso representava na arte dele. Você vê aquele traço pesado, né? Aquele traço nervoso, assim, né? E aí você pega um Ziraldo, não, super alegre, cores chapadas, muito movimento, né? Então, tudo isso, a inteligência não vai conseguir pegar isso. Porque ela consegue renderizar, pegar tudo que já foi feito e fazer alta execução, mas não tem vida. Não tem a vida, né? Não tem criatividade. Essa criatividade realmente é algo que a gente tem que voltar a resgatar. Exato. Como originalidade própria do ser humano, né? Exato. Até um tremer da mão, até um detalhe que você fez, um olhar, uma coisa que saiu de você. A gente estava até falando daquela questão daqueles cavaletes que você põe um desenho, que hoje em dia o pessoal pega um computador e faz, beleza. Mas você poder pegar a sua mão e ter o tato, a finura de poder fazer com... Você faz o risco, você cria com a sua mente e os membros teus estão trabalhando. E a importância da arte tradicional. Então, quando você pega uma aquarela, um guache, alguma coisa, você pensa, eu quero criar um verde. Da onde que vem o verde? Um amarelo com azul. Mas qual azul? Com azul. Ultramar, o da Prússia, o amarelo cádmio. É muita variação, mas você pensa nisso. E aí você testa e você treina seu olho. O que acontece que muita gente copia e a gente vê um trabalho muito parecido, um mar de copiadores, que não tem autenticidade. É porque ele deixa a ferramenta fazer o trabalho por ele. Então ele joga um verde, ele escolhe num painelzinho a verde lá já e fica, né? Ele não pensa no que ele está fazendo. Que legal, gente. Que legal. Tá vendo que bacana? Muito bom, né? Dá uma olhada aqui essa outra informação. A importância do relacionamento do aluno com o educador físico. Essa importância, né? É legal, ô, Rafael. Conta um pouquinho. Faz tempo que eu fiz academia, mas independente da academia, alguém pode contratar um personal em casa, em alguma coisa no trabalho. Conta um pouquinho dessa importância, desse relacionamento aluno e o educador físico. Fala um pouquinho dessa importância, cara. Marcos, conectando com o que a gente já falou, para o aluno ter sucesso, eu coloco três grandes pilares para a pessoa ter sucesso na academia ou no exercício físico, na corrida, enfim. Ela tem um grande mentor, então um relacionamento do aluno chegar no local ou o que ele está procurando, ele vê uma pessoa que ele se sinta confortável de contar as coisas dele, né? Dele conseguir mapear tudo as necessidades que o cliente dele precisa, né? E passar o primeiro passo, né? Que seria um treino que ele saia com uma pequena vitória, que ele não saia daquela forma exausta ou que quebre ele para o próximo dia, e sim de uma forma assim, um olhar, nossa, eu consigo fazer exercício, ou
nossa, é tão fácil, amanhã eu quero voltar. Né? Então, esse é o primeiro pilar. Você ter um mentor, você entrar na academia, ter um mentor, né? Ter um relacionamento com ele, contar tudo que você passou e ele conseguir mapear tudo. O segundo, ter um compromisso com alguém na academia. Né? Então, esse relacionamento do professor, ele pode alinhar com um aluno e um amigo dela. Isso daí é muito importante para o sucesso dos alunos em si. Conectar um grupo, talvez, que esteja com o mesmo objetivo, vai ajudar demais, né? As pessoas terem essa constância na academia, né? E, como eu falei, ter pequenas vitórias diárias, né? Então, quando o professor consegue colocar as metas, mapear as metas, e o aluno vê, cara, eu passei do degrau 1, degrau 2, agora eu tô no degrau 3, tô indo pro degrau 4, e não só no exercício, mas nas habilidades da vida dele, sabe? Eu vejo que o trabalho como vocês fazem, Rafael, é uma coisa muito, parece um trabalho muito do psicólogo, que vocês têm que, você tem que exalar confiança para a pessoa, porque eu preciso confiar em você, até para eu falar o que eu quero, as minhas fraquezas, o que eu não gosto de mim. E eu tenho que perceber você, como é que você encara isso em mim, se você é um cara mais vaidoso do que eu. Então você tem que se enquadrar no mundo da psicologia do outro, e eu tenho que ter confiança, eu tenho que achar você um cara firme e um cara que eu confio muito, simples ao mesmo tempo, e eu acho que isso aí é legal. Eu acho que vocês são meio que psicólogos também. Maravilhoso, hein? Grande Rafael, que não tem pra ninguém não, e é grandão mesmo ele, hein? Olha aqui, ó. Empresas que têm equipes diversas inovam e faturam mais. Olha lá, empresas que têm equipes, né? Talvez um pouco aquilo que o doutor André estava falando, trabalhar numa equipe para que a gente consiga um resultado bom aí, né? Só que no caso aí também faturar mais. É isso mesmo, Kilber? Exatamente, né? E uma coisa que a gente estava trabalhando aqui na área da saúde, a gente costuma fazer muito isso, né? A questão de integrar as áreas, todo mundo trabalhando junto ali, meio Legal. que nesse sentido. Mas no mercado corporativo, né? Transformando isso para o mercado corporativo, a gente tem estudos já que as empresas chegaram a faturar 43% a mais quando a diversidade estava dentro da equipe. Aí quando a gente fala de diversidade, né, na questão étnica, na questão de gênero, então, por que isso acaba acontecendo? Quando você vai buscar um produto, né, em alguma empresa, naturalmente a gente tende a se sentir mais com uma maior afinidade quando tem pessoas ali que são iguais a nós, né? Então eu uso muito ali a questão, por exemplo, das oficinas mecânicas, né? Que até então eram locais que para a mulher era pavoroso, porque era um ambiente extremamente masculino, extremamente machista. E hoje, né, você com algumas questões ali de atendimento já feminino, você faz a pessoa se sentir mais em casa. Então tem essa outra parte ali de você se identificar com quem está te vendendo o produto. Tá. Né? Então, quanto mais diversa for a equipe, mais você consegue entender a necessidade de todos. Né? Tem também algumas experiências, né? Por exemplo, uma montadora japonesa, que dentro de um projeto de um carro, a equipe era feita somente por homens, né? De desenho. E aí, quando foram testar o sistema de segurança, os airbags, eles não funcionavam muito bem para mulheres, eles machucavam. Por quê? Não levaram em conta a questão do corpo feminino. Corpo feminino, né? Então, se tivessem outras pessoas dentro dessa equipe ali que fossem diversas, Essa com dinâmica, certeza né? teriam levado isso Olha, em consideração. Que pena que o nosso horário acabou. Nossa, o Kilber está dando aqui uma aula pra gente também, que eu quero muito o Kilber aqui no próximo programa meu também, que é maravilhoso, meu, né? Mas olha, vamos aqui à enquete. Tá aí? Deu tempo? Perdeu. Ó, quem perdeu? Eles puseram o Japão, mas é a Suíça. É a Suíça, gente. A Suíça é o país que mais valoriza os médicos. Olha, eu agradeço muito aqui, Rafael, Guilherme, ele é maravilhoso, doutor André maravilhoso, e também o Kilber, que vai voltar no meu programa, tenho certeza, com essa galera aqui. Gente, valeu, que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O horário voa aqui, voa.